Agora eu vou gravar uma aula sobre as características gerais da revelação no Antigo Testamento. Já gravei uma aula com duas premissas sobre a revelação no Antigo Testamento. E essa então é a segunda aula. Bom, a primeira característica da revelação no Antigo Testamento é a historicidade. A característica fundamental da revelação hebraico-cristã é a historicidade. Deus intervém na história do homem, entra no ritmo das vicissitudes humanas. Diferentemente do mundo grego e de todas as religiões naturais, o mundo bíblico tem uma concepção linear da história. De que se trata? A concepção linear da história significa que o tempo tem um início, um meio e um fim. Deus se revela na história, vai progressivamente manifestando o seu desígnio salvífico. Tudo começa com a promessa feita a Abraão. Nesse sentido, a revelação não é algo criado pelo homem, mas sim a manifestação de Deus na história através de fatos e acontecimentos que carregam a salvação. A história se torna, então, um veículo para a salvação, porque Deus se manifesta nela e por ela. Ao contrário da concepção bíblica, o mundo grego tinha uma concepção cíclica do tempo. Isso fica muito claro num livro de Mircea Eliade, que é muito interessante sobre isso. E o título do livro é O Mito do Eterno Retorno. Segundo esta concepção cíclica da história, a história acontece como que um círculo, um contínuo repetir-se, certo? Sem o início, sem um fim. Todo esse movimento de repetição, então, envolve os homens, a natureza e os deuses. Essa repetição dos fatos faz surgir uma pergunta a respeito do significado da mesma. O que faz com que os fatos e as coisas se repitam? Qual é o sentido dessa repetição? Para os gregos é o destino, que corresponde a uma incógnita, pois representa o drama da vida. Mais ainda, a tragédia da vida. O que a Bíblia testemunha é muito mais razoável. A salvação entra na história e se anuncia na história. A história, então, sozinha não salva, mas já que Deus a escolhe como o veículo de salvação, por isso a história se torna história da salvação. Mas aqui também é importante uma ênfase, a diferença entre a concepção histórica, a concepção cíclica e a concepção linear. A concepção cíclica, no fundo, o eterno retorno. Mas onde está o significado desse eterno retorno? Já falei, é como uma incógnita, mas o ser humano precisa de uma resposta. Ele se pergunta sobre de onde venho, para onde vou, qual é meu destino. Se não tem uma resposta clara, isso leva ao desespero. Muito bem. Uma segunda característica da revelação de Deus na história no Antigo Testamento é a revelação acontece por meio da palavra. No Antigo Testamento, a revelação é apresentada como manifestação de Deus por meio da palavra. Trata-se de um diálogo, de alguém que fala com alguém. É o diálogo de Javé com o seu povo. Quando se fala de um diálogo, então, estamos falando de relação entre proposta e resposta. Deus propõe, se manifesta e exige do ser humano, do seu povo, uma resposta condizente à graça oferecida. Fato é que a forma principal com a qual Deus se manifesta é a palavra. Mesmo quando a revelação é dada por meio de visões, é também um diálogo. Uma terceira característica é a revelação é justamente um diálogo interpessoal. Esse diálogo realiza entre pessoas concretas e, portanto, não é uma comunicação de noções abstratas. Trata-se da comunicação de uma experiência. Trata-se de um envolvimento pessoal de Deus com o seu povo. Esse diálogo interpessoal é entre o eu de Deus, e um tu, o tu do povo. E o motivo desse diálogo é a salvação. É uma promessa de um desígnio salvífico. Isso muda radicalmente a vida desse povo. A quarta característica é que esse diálogo é através de palavras e eventos. O diálogo existencial entre Deus e seu povo acontece na história e é constituído de palavras e eventos. Atenção nesse ponto. A fé do povo de Israel
é a memória de uma série de acontecimentos. A origem da fé hebraica fundamenta-se no envolvimento de Deus na vida do povo, por meio de palavras e eventos. E isso aí é decisivo para a identidade desse povo. Aliás, quando nós lemos o Deuteronômio, por exemplo, ali é a narração dos fatos acontecidos e é passado de pai para filho, recordando de memória os fatos acontecidos. Desse modo, o credo do povo de Israel não é um conjunto de doutrinas, mas uma série de eventos. Há uma unidade, então, entre evento e palavra. Não existe palavra, não existe revelação, sem que ao mesmo tempo seja um fato, um evento. Aqui é importante entender a palavra fato, evento. Se é Deus que se manifesta através dos fatos, então não são fatos qualquer, é um evento mesmo. E aqui a quinta característica é que duas são as características da palavra de Deus no Antigo Testamento. A primeira característica da palavra hebraica é a palavra dabar. Indica o conteúdo da palavra de Deus, a manifestação do seu desígnio e do seu plano de salvação. É o aspecto noético, conceitual. Mas também existe uma segunda palavra que descreve o que é a revelação, que é o aspecto dinâmico da palavra, certo? É a palavra ruá. Significa Espírito de Javé, representa o aspecto dinâmico da palavra de Deus, também a imagem do vento forte. Ou seja, a palavra tem uma força ativa, é uma palavra eficaz, realiza aquilo que significa, e também uma palavra que seduz, conquista o coração do homem. Nesse ponto é muito importante ter presente isso, tá? Deus fala, comunica o desígnio salvífico, o aspecto noético, mas essa palavra é eficaz, realiza aquilo que significa, o aspecto dinâmico, que é o ruá. Enfim, podemos dizer que a palavra de Deus, por um lado, representa um plano de salvação e, por outro lado, é algo que arrasta, que atrai, que